aluno do curso de licenciatura em Educação Física, sou o professor Álvaro Milen, com vocês para gravar uma videoaula da disciplina Didática da Educação Física 2. É a primeira videoaula do nosso último módulo, do terceiro módulo, e o assunto da videoaula são os pressupostos para uma unidade didática de futebol na educação física escolar. Seguindo a lógica dessa disciplina, como nos outros módulos, nesse módulo vai ter esse conteúdo, que são os pressupostos para a unidade didática, e depois os exemplos práticos para a unidade didática. Eu vou tentar ser sintético e breve, mas adianto que provavelmente, em função do número dos slides que tem aí para essa videoaula, eu vou precisar fragmentar ela em duas videoaulas, para que não fique com mais de 20 minutos cada uma. Tá? Então, a gente vai falar aqui de um conteúdo que é um conteúdo muito significativo, tanto para a cultura brasileira, quanto para a educação física. O futebol faz parte da nossa cultura no Brasil e na educação física é um dos nossos principais conteúdos de ensino. Então, é um conteúdo muito importante, a gente precisa entender bem como vai ser o ensino do futebol diferenciado, o ensino nessa perspectiva. Então, o nosso tema aqui é o futebol coeducativo na concepção crítico-emancipatória. Ao final das videoaulas desse módulo, eu pretendo que vocês compreendam e saibam minimamente atuar com o futebol coeducativo nessa perspectiva. Então, a unidade didática vai debater a importância do futebol como conteúdo da educação física, vai apresentar o tratamento pedagógico que a modalidade deve receber, que tipo de modificação, como é que a gente vai didaticamente estruturar o ensino do futebol, e vai elucidar também o que são as propostas de formação de turmas mistas, meninos e meninas, e também o que são as propostas de educação coeducativa. Essas são as grandes metas aí para esse conjunto de videoaulas. Então, inicialmente, a primeira discussão que a gente vai fazer é sobre a brasilidade do futebol, difícil essa palavra, brasilidade do futebol, e a monocultura esportiva. São essas duas grandes temáticas que a gente vai entrar aí em discussão nessa videoaula. Desculpa. Então, a gente começa falando do futebol, e da sua brasilidade. Então, o futebol é a paixão das multidões no Brasil. Existem grandes espetáculos de futebol no Brasil, também no mundo, mas a maioria dos craques, dos jogadores profissionais, começou a jogar futebol nas democráticas peladas, ou como se chama aqui no Nordeste, no Vale do São Francisco, os babas. Então, por esse motivo, das peladas, dos babas, do futebol no lazer, ser o ponto de partida do futebol, até mesmo dos craques de futebol, todos jogaram pelada, então tem uma coisa de intimidade, de familiaridade entre o espectador, aquele que assiste o futebol, e o jogador profissional. Por quê? Porque ambos participaram, em grande parte, ambos participaram dessas mesmas práticas, de jogar futebol nas peladas ou nos babas. Então, como eles vivenciaram situações semelhantes, eles partiram dos mesmos lugares, eles têm essa intimidade, essa familiaridade. Então, por isso que o futebol se torna tão popular no Brasil, que ele não é só consumido pelos espectadores, ele também é praticado, nas peladas e nos babas por quase todos. Nenhum país do mundo tem uma relação tão umbilical, tão umbilical, que vem do umbigo, assim, ligada fortemente, maternal, como se fosse uma coisa que já nascesse com o futebol no sangue, como o Brasil tem com o futebol. O brasileiro já nasce com essa característica cultural com o futebol no sangue. Desde criança tem a chuteirinha pendurada no berço. E o futebol brasileiro, tem um jeito característico, tem uma característica própria. Existe um jeito característico de jogar futebol no Brasil, que existe uma ginga nesse futebol, uma plástica especial, um jeito peculiar,
semelhante ao gingado do samba ou da capoeira. Então, a corporeidade brasileira, né, as técnicas corporais, né, como a gente estudou lá em antropologia, né, assim, as relações sociais que vão constituindo determinadas formas de se movimentar, né, do movimento humano, o brasileiro tem técnicas corporais, né, específicas, peculiares, e essas técnicas corporais do brasileiro estão presentes no samba, na capoeira e também no futebol. Então, a plástica, o jeito de jogar futebol brasileiro, nessa motricidade, é característica, né, só existe no Brasil. Se for comparar um alemão jogando futebol, um inglês jogando futebol, até mesmo um argentino jogando futebol e o brasileiro, são jogos, formas de jogar futebol diferentes. Apesar de, mesmo que os sistemas táticos evoluam, definam, né, muitas coisas do jeito do time se comportar, o jogador em si brasileiro tem uma característica, um jeito de jogar futebol peculiar. Então, para ser um bom jogador de futebol no Brasil, além de uma técnica eficiente, assim, além de conseguir marcar bem, fazer gols, né, fazer bons passes, não errar os passes, etc., ter boas técnicas, é preciso também saber jogar esteticamente, né, saber jogar bem esteticamente, jogar bonito. Além de jogar bem no Brasil não é só ser eficiente, mas também é jogar bonito. Né? Então, a gente tem as figuras caricaturais até do Garrincha, o grande craque, né? Ponto direito, aqueles lances plásticos, aqueles lances lindos, aqueles dribles maravilhosos. Né? Apesar do Garrincha não ser um goleador, né? Ele era mais um garçom, um assistente do que um goleador, mas assim, ele ficou muito mais famoso, muito mais conhecido e considerado um bom jogador pela plástica, pela beleza do futebol dele, né? E se você for pegar o Pelé, né, considerado o melhor jogador de todos os tempos do mundo, o jogador que mais gols fez também, né, jogando profissionalmente, era extremamente eficiente, mas os lances memoráveis do Pelé, que ficam marcados para a história, né, nós não vimos eles, né, no momento, mas assistimos esses lances aí através de vídeos, etc., são lances que eu vou lembrar de dois aqui que não se resultaram em gols, não foram eficientes, foram bonitos. Tem um chute do meio de campo do Pelé, né? Quem conhece e gosta de futebol vai lembrar, né? Um chute lá do meio de campo do futebol do Pelé, que ele quase fez um gol numa Copa do Mundo, e um drible maravilhoso que ele deu num goleiro, acho que era uma partida contra o Uruguai, ele deixou o goleiro todo torto, jogou a bola para um lado, correu para o outro, foi para lá e chutou e errou também o gol. São dois grandes lances, assim, talvez os lances mais famosos, um dos lances mais famosos do Pelé, que não resultaram em gol, mas foram extremamente elogiados, considerados bons lances, porque eram bonitos lances, né? Esse jogo plástico. Então, tem isso muito forte no futebol brasileiro. É interessante, né, também que, assim, se você olhar para a história do futebol brasileiro, né, ele chega da Inglaterra, né, o Charles Miller, né, e outros imigrantes brasileiros que moravam na Inglaterra, que trouxeram o futebol para o Brasil, né, isso na virada do século XIX, do século XX. Esse futebol, né, a princípio, o futebol inglês, era um futebol extremamente elitista, né? Além de ser elitista, assim, fechado em clubes em que os pobres não poderiam participar, os negros não poderiam participar, né? Então era um futebol reservado para uma elite branca no Brasil e no mundo, né? No Brasil também. Mas esse futebol foi apropriado, né, pelas camadas populares de brasileiros que transformaram esse futebol inglês, né, que era elitista, né, de linhas retas, né, não tinha plasticidade, numa espécie de arte, né, futebol arte. Essa arte é o jeito brasileiro de jogar futebol. Então, o futebol brasileiro é uma arte. E agora eu vou entrar num assunto, né, que já é o assunto mais especificamente, né, além do futebol, claro, a questão de gênero, né, que vai fazer parte do conteúdo, da perspectiva dessa unidade didática que a gente vai trabalhar nesse terceiro módulo da disciplina. Então, tudo que foi afirmado até aqui, nessa videoaula, é verdadeiro, eu considero verdadeiro, mas trata-se de uma verdade peculiar. Uma verdade especial, mas, né, não é uma verdade absoluta.
Trata-se de um quadro quase que exclusivo das características do futebol para o gênero masculino, para os homens, do futebol dos homens brasileiros e do futebol para os homens brasileiros, né? As mulheres não são contempladas em quase nada do que eu falei até aqui nessa videoaula, né? Nós somos os melhores do mundo no futebol masculino, né? E os homens brasileiros é que vivem cotidianamente o futebol. O futebol faz parte do mundo vivido por eles, pelos homens brasileiros, né? Já o futebol feminino no Brasil é desfasado, apesar de a gente ter grandes craques, né? A Marta, que foi eleita várias vezes a melhor jogadora de futebol do mundo, né? Mas em termos de estrutura do futebol feminino no Brasil, ele é defasado quando comparado com os futebols femininos dos Estados Unidos, né? E também de alguns países da Europa. Lá nesses países existe uma forte cultura do futebol feminino. Aqui no Brasil não tem esse incentivo, né? Aqui no Brasil tem uma generificação do futebol que é compreendido como uma prática masculina, né? Logo, como ele não é considerado uma prática feminina, não há um investimento, não há uma instituição que fomente, né, esse esporte feminino no Brasil. Então há uma defasagem, né, no futebol feminino. Há um descompasso entre o futebol masculino e o futebol feminino no Brasil, né? Um descompasso com relação à cobertura de mídia, né? Ou seja, os jogos que são transmitidos na TV, as narrativas que são escritas nos jornais, na internet, as discussões, os clubes, os times, tudo, né, que é coberto mediaticamente, praticamente tudo que é coberto mediaticamente, diz respeito ao futebol masculino no Brasil. O futebol feminino raramente é transmitido na televisão, a não ser quando é um jogo de Olimpíadas, né? Ou de Copa do Mundo, mas ainda assim Copa do Mundo às vezes é transmitido no futebol feminino, né? Aparecem poucas notícias no jornal, né? Se comparar com o masculino é irrisório, né? Praticamente não aparece. Né? O apoio institucional, que eu já disse também, né? Não tem praticamente investimento público, privado, quase não há investimento no futebol feminino no Brasil. É irrisório também, é defasado. Os salários, né, se fala, né, os salários dos jogadores homens e das jogadoras mulheres é extremamente diferente, né? E também isso repercute com relação aos resultados, né? A gente vai ter, claro, com esse investimento todo, com essa cultura toda, com essa cobertura midiática, com esses salários, super salários, né, com esse incentivo, com essa cultura, a gente vai ter mais resultados para o futebol masculino do que para o futebol feminino. Apesar de que as meninas, né, ainda que sem nada disso, toda essa defasagem, conseguem as mulheres jogadoras de futebol no Brasil algum destaque, né? Mas não se compara aos resultados do futebol masculino. Por esses motivos, né, então há um grande potencial pedagógico para o conteúdo do futebol coeducativo, ainda vou falar o que é coeducativo, nas aulas de educação física escolar. A gente precisa ensinar o futebol nessa perspectiva que vocês vão entender logo a seguir qual é. Então vamos lá, futebol coeducativo, que é a última parte da videoaula de hoje. Eu acho que a gente consegue fazer ela em um bloco só, sem precisar separar. O que seria uma prática coeducativa? A primeira pergunta é essa. Nessa última slide eu vou terminar com duas perguntas, né? Para a gente pensar. Essa eu vou dar pistas para responder, né? Então, coeducação não se restringe a juntar alunos meninos e alunas meninas em aulas mistas de educação física, né? Coeducação é mais do que isso. Precisa abordar as perspectivas culturais da construção de papéis sociais de gênero. A gente precisa entender, né, para ter uma aula coeducativa, a gente precisa entender, por exemplo, porque as meninas no Brasil não são incentivadas a jogar futebol, por que o futebol é considerado uma coisa de homem e não de mulher, por que elas não podem ter acesso, por que elas não gostam, né? Uma série de coisas que são socialmente construídas, né? Não são verdades absolutas, não são coisas divinas, né, pré-estabelecidas, mas são socialmente construídas, todas essas coisas que eu falei. Então, nas aulas a gente precisa reconstruir, desconstruir e reconstruir esses papéis, né, de gênero. Então, é uma educação que permita, né, essa desconstrução e reconstrução. É esse tipo de aula que a gente pretende
mostrar os exemplos na próxima videoaula, tá? Por fim, né, o que é culturalmente associado ao sexo masculino, né? Como que determinado, por exemplo, o futebol passa a ser associado ao sexo masculino e não ao sexo feminino? Como é que se dá esse processo? Por quê? Em que contexto? Como se estabeleceram essas determinações? Né? Como, historicamente, o futebol foi sendo associado aos homens e não às mulheres, né? O que levou a isso? Por que as mulheres não são associadas ao futebol, né? Como são os homens no Brasil, né? Então são essas questões que a gente pretende abordar aí e a gente vai mostrar os exemplos mais palpáveis aí na próxima, que será a última videoaula dessa disciplina.